Olá, pessoal. Vamos ver aqui um comentário que eu acho muito relevante para toda a comunidade que segue aqui o canal e é uma belíssima ideia. Vamos ver aqui, ó. Natan, boa tarde, boa tarde. Tem uma pergunta um pouco longa, mas acredito que possa ser um tema interessante. O que você acha da estratégia de aportar mais em NTNB principal com taxas historicamente altas, tipo quarto quartil? Acho excelente, tá? E aportar em IPCA com juros quando as taxas estão historicamente baixas. Olha, eu sempre investi em todos os tipos de títulos do Tesouro por motivo de diversificação. E um determinado momento na minha história pessoal, que foi 2020, março de 2020, com a imponderabilidade do futuro, o que queria acontecer com todos nós, né, em virtude da grave crise sanitária que estava se formando, eu pensei, Tesouro IPCA principal não pode ser a minha principal posição. Porque justamente, ah, claro que os títulos têm liquidez diária, mas se a taxa subisse muito por um motivo global qualquer, pensa pessoal, a gente estava começando a Panda. Era muita incerteza no radar. Se as taxas subirem forte por um motivo qualquer, apesar de eu ter a liquidez diária e ela continuaria, eu não teria dúvida disso. Mas a que preço, né? A que preço que os títulos que eu tinha iam e eu tinha ainda tenho, né? Bastante PCA 45 e 35. O que ia acontecer, né? Eu ia ter que vender a um preço muito ruim. E, e por outro lado, para aproveitar, se o cenário macroeconômico global piorasse muito, na Panda, né? Veja, na Panda. Vamos tentar pensar com a cabeça de março de 2020. O que eu ia conseguir fazer para aproveitar as taxas que porventura surgissem? Eu ia ter que colocar capital novo. Então, situação difícil, né? Em que você tinha uma possibilidade de ver os seus títulos comprados ali na época 4,5%, 4%, 5%. Claro, algumas coisas mais antigas compradas a 6% lá dos anos de 2016. Mas a imensa maioria naquela ocasião eram de taxas mais baixas, né? Era uma média de 5%. Então, IPCA com juros. Por quê? Porque aconteça o que acontecer, se a taxa disparar ou cair ou continuar na mesma, não importa. Porque a renda do Tesouro IPCA com juros sempre vai acompanhar a inflação. Sempre. Sempre. E vai me dar uma oportunidade extra de reinvestimento. Então, eu externei essa ideia muitas vezes já aqui no canal. E ela vale a pena para esse cenário aqui? Vale. Vale. Porque, veja, quando as taxas estão mais baixas, se a gente compra tesouro IPCA principal, a gente corre o risco de estar comprando um IPCA 45 talvez num preço muito caro, como foi em 2019, finalzinho de 2019, que ele bateu R$ 1.500 a 2,8. Já no Tesouro IPCA com juros, ele também fica caro, mas fica um pouco menos. Se for o mais curto, ele fica um pouco menos. Você poderia pensar assim: ah, não, mas então pode investir no IPCA principal mais curto? Pode. Mas a questão é que o IPCA principal ele nunca vai te pagar uma renda no semestre. Ele vai te pagar tudo no vencimento, tanto o curto quanto o longo. E ele sempre vai te pagar esse concentrado. Por quê? Porque ele é o principal. Essa é a função dele. Ele quer acumular. Ele vai te entregar tudo acumulado. Tá certo. Tem que ser assim.
Só que, na vida real, eu acho que o que vale mais a pena é você ter aportes constantes. É você ter um pouco dessa árvore te dando frutos todos os anos. E não só no ano X. Então, eu passei a aumentar a partir de março de 2020 a minha posição em IPCA com juros. E eu gravei vídeos até dizendo: olha, pessoal, eu acho que vale a pena que todo investidor de Tesouro Direto tenha pelo menos um terço da carteira de Tesouro Direto em títulos que pagam juros. Para justamente você sempre estar recebendo ali o pingadinho que vai te proporcionar mais investimentos. E aí, pensando única e exclusivamente em dinâmicas de taxas e escolher mais um tipo de investimento quando a taxa está mais baixa, por exemplo, Q1, investir em tal tipo de título, e Q4, investir em outro tipo de título, faz sentido. O problema são os quadrantes do meio, né? Os quartis do meio, o Q2 e o Q3. E isso é dinâmico, às vezes eles mudam e a gente não tem certeza. A gente acha que está por exemplo, quando as taxas lá na Panda, né, que giravam em 3,5, 3, 3,5, depois passou para 4, 4,5. Naquela época, um 5 era Q4. Hoje, um 5% é Q2. Então a gente tem que ter, assim, um jogo de cintura, né? Porque as coisas mudam. Então vamos ver aqui o que o Renato argumenta. Como o preço do IPCA com juros é menos volátil, considerando o mesmo prazo, tá, pessoal? Então, o preço do IPCA 35 com juros, ele oscila menos que do IPCA principal 35, tá? Mesmo com taxas baixas, você acaba não pagando tão caro pelos IPCAs com juros comparado ao principal. Isso é verdade. Mas, de novo, se as taxas caírem muito, a gente tem que preferir, mesmo nos IPCAs com juros, aqueles mais curtos. Porque, por exemplo, quando as taxas estavam na casa de 3%, que foi na época do lançamento do IPCA 55 com juros, ele foi lançado a quase 5 mil reais. Era mais de 4.900, se não me engano. Tem que dar uma olhadinha lá na tabela do Tesouro. E o IPCA 30 com juros, que foi lançado naquele mesmo ano, 2020, a diferença era grande. Até vale a pena, deixa eu dar uma olhadinha nisso, pessoal, para falar aqui para vocês. Bom, pessoal, tô aqui com a tabela. Só quero dizer uma coisa, olha, que legal, né? Que o nosso canal está atingindo esse nível. As pessoas estão conversando, estão se preocupando, estão pensando no investimento com uma mudança de 180 graus no cenário. Muito legal que a gente possa estar aqui conversando sobre isso, tá? Fica aí a minha gratidão para vocês. Não, pessoal, era 5 mil. Olha aqui que loucura. Chegou a 5.144 reais no dia 20 de fevereiro de 2020. IPCA 55 com juros. Tá, por que eu estou mostrando isso, pessoal? Porque quando as taxas caírem forte, é o IPCA com juros, mas não é qualquer IPCA com juros, pessoal. Tem que ser o mais curto, tá? 5 mil no lançamento. Vamos ver o 30. Olha ali o 30. 4.200, 4.300. Ou seja, hoje, esses títulos aqui já estão no VNA. Concorda? E tudo que você recebeu de juros nesses 4 anos é lucro real. Já quem comprou 55 aqui, ainda tem que esperar 700 reais o VNA crescer, né? Vai acontecer? Vai acontecer. Tem tempo, o título tem tempo para isso? Tem. Mas vejam que faz muita diferença, né, pessoal? Entre comprar a 5 mil aqui, você compra muito mais títulos aqui, no 30, nessa situação. Então, essa informação é muito importante, tá, pessoal? É interessante? É interessante, mas não qualquer tesouro IPCA com juros. Aquele mais curto, quando as taxas caírem forte. Tá aqui a prova. Olha a diferença de preço que eles tiveram. Vamos ver aqui o item 2. Com taxas altas, o preço do principal cai mais. Sim, se você pegar o 45 subindo, comparar com o principal 29 subindo, o 45 derrete o preço. O 29 cai um pouquinho. Então, com as taxas altas, o preço principal cai mais,
apresentando melhores oportunidades de compra, pois o desconto no preço do título sempre vai ser maior do que no IPCA com juros. Sim, aí o IPCA com juros, os longões vão dar uma oscilada, mas bem menos do que o IPCA principal. O IPCA com juros 55, ele oscila menos que o IPCA 45, mas oscila um pouquinho mais que o IPCA 35 hoje. Mas o mais interessante é que a renda, né? A renda do Tesouro IPCA com juros, ela sempre cresce. Nos 2 primeiros anos é uma maravilha, porque ela cresce porque o imposto de renda está caindo. Mas depois que estabiliza em 15%, cresce conforme a inflação. Então é muito bom porque você sempre vai ter. Quando a taxa sobe, a tua renda não muda. É diferente de fundo imobiliário, que a renda é variável. A renda no Tesouro com juros é fixa. Ela é sempre 2,95% do VNA. Então, o Tesouro, olha só como é bom quando a taxa sobe, você tem IPCA com juros na carteira. Porque você recebe aqueles juros sempre corrigidos e o preço dos seus títulos alvos, seus IPCAs principais, ficam mais baratos. Então, pessoal, isso aqui é um enorme de um conceito. Tá? É um enorme de um conceito que faz muito bem financeiro para a tua carteira. Tá? Eu gosto da ideia de compor a carteira com os dois. Principal para acúmulo de patrimônio, eu também, eu tenho os dois. E compra de bens com prazo de compra flexível, por exemplo, carro e imóvel, sim, os principais, né? E com juros para redução do risco e reinvestimento em oportunidades melhores, pois tem o pagamento dos cupons que reduzem o risco do investimento. E como o preço não varia tanto, no curtinho, né? No longão varia. Pode ser mais interessante caso precise resgatar para algum gasto emergencial. Aí, pessoal, quando tem questões de emergência e tal, não é todo investidor que tem estômago para isso, tá? Então, como a gente está falando para uma audiência bastante ampla, graças a Deus, né? Se pensar em emergência, esse desenho de carteira tem que ser fora do dinheiro da emergência. O dinheiro da emergência é Selic e acabou. Eu gosto de conceitos avançados para isso, gosto. Eu aplico para mim, aplico. Mas eu sei que não é o prato de todo dia para todo investidor. Então, falou em dinheiro de emergência, público muito amplo, diferentes perfis, tem que ser Selicão, não pode ser outra coisa. O que você acha? Existe alguma falha no raciocínio? Não, eu acho que não. Inclusive, muito desse raciocínio é muito parecido com o que aconteceu comigo lá em 2020. Então, eu acho que é um belo caminho a ser trilhado, eu diria. Muito obrigado pelo conteúdo, aprendi muita coisa com o seu canal. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente estar conversando. E tá aí, pessoal. Eu acho que é um sumário, tá? De uma estratégia que também vai te ajudar a não cair na tentação de realizar ganhos e ganhos de marcação a mercado. Porque o que adianta realizar um ganho de marcação quando tudo estiver caro? Não é legal, né? O legal é você ganhar aquele juro em todos os momentos. Quando as taxas estão altas e quando as taxas eventualmente estiverem baixas. Entende? Mas especialmente quando as taxas estão altas e você tem aquela renda crescente no IPCA com juros. Olha, pessoal, isso é muito forte para a tua carteira. Muito forte, tá? E aí no ciclo contrário, quando a taxa cair, você vai ter aqueles IPCAs principais maravilhosos e a renda do IPCA com juros vai continuar crescendo. Porque ela vai acompanhar a inflação. Então você consegue ganhar nos dois cenários, tanto com a taxa subindo quanto com a taxa caindo. E aí você sai da corrida da marcação a mercado, porque a gente não consegue adivinhar o caminho das taxas. Então a gente tem que estar blindado para as duas possibilidades. E o que fazer no meio também, né? O desafio vai ser, por exemplo, se a gente tiver uma queda que ainda seja alto para algum ângulo, mas que seja baixa vendo de outro ângulo. Tipo, baixar para 5, né? 5 é um número bem difícil, porque ele ainda é alto,
E ele também é baixo para os olhos de hoje. E ele também vai dar muito ganho de marcação. Bom, mas aí, pessoal, aí eu já me estendi demais. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.